Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então vamos para a segunda aula da disciplina de gestão de processos, né? E hoje na segunda aula nós vamos conhecer a gestão da qualidade, a questão da contemporaneidade sobre os processos, né? E também nós vamos falar um pouco de ISO 9001, toda aquela sequência de ISO que foi criado sobre a gestão de processos. O primeiro slide vai mostrar aqui sobre o que nós vimos um pouco da semana passada. Uma vez que a gente entende que processos são todas as etapas, são todas são todos os modelos em que são atualizados a todo momento e que é um conjunto, né, de ações e que são realizados para se executar alguma atividade ou para se fazer algum produto, né? A gente agora precisa entender como é que esses processos, como é que dentro de processo entra a questão da qualidade, né? Então, a gente precisa agora aprender sobre a questão de gerenciar esses processos de forma que eles estejam sempre atualizados, né? Mesmo com a mão de obra sendo a todo tempo orientado a novas formas de trabalhar, a novos formatos, a uso de tecnologia para isso. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a questão da qualidade dentro da gestão de processo e como é que isso se reflete, como que isso se reflete aí no dia a dia das empresas, né? Então nós temos aqui o que é qualidade, né? Na verdade, qualidade nada mais é do que, né, é sempre a busca de satisfação do cliente. Quando o cliente tem ele entende que foi bem atendido, ele entende que o produto chegou certo na casa dele, ele entende que ele está satisfeito com aquele produto ou serviço, isso é qualidade. E também a questão do que se fala de qualidade e gestão de processo é a busca contínua de melhorar cada vez mais esses processos, né? Outra coisa também fala que a qualidade é algo que é subjetiva, né? Ou seja, o que pode ser qualidade para mim pode não ser para outra pessoa, ou seja, não é uma regra geral e que qualidade para mim pode ser um pouco menos, digamos assim, uma coisa que seja menos, ah, como é que eu posso falar? Eu posso me satisfazer com uma coisa que para mim já é suficiente. Para outras pessoas não, precisa de um pouco mais. Por isso que para cada um, qualidade, ela vem a ser aí alguma coisa que a gente não consegue dizer que qualidade para você é igual para essa também. O que a gente sabe é que a gente consegue identificar o que não é qualidade. Né? A gente consegue, digamos que você vai no consultório e é mal atendido. Isso não é qualidade dos serviços que foram oferecidos. Né? Então vamos saber um pouco mais. E aqui nós temos os três gurus da qualidade, que é o Armand Feigenbaum, Philip Crosby e tem também o Ishikawa, né? Esses três cada um tem uma visão sobre qualidade, cada um fala um pouco sobre qualidade e cada um tem o seu pensamento, né, refletido aí no que eles acham sobre a questão da qualidade, né? Então vamos lá para o primeiro. Temos aqui o Armand Feigenbaum, né, que fala que a qualidade, né, nada mais é do que a totalidade e as características dos produtos e serviços de marketing, engenharia, produção, manutenção, através dos quais os produtos e serviços usados irão encontrar as expectativas do cliente. Então ele entende que toda empresa, para você ter qualidade em um produto ou serviço, toda empresa tem que estar envolvida. Então não basta só um departamento estar está de acordo com a qualidade, sendo que o outro departamento não esteja. Então ele entende que a questão da qualidade, né, ele é chamado pai da qualidade, né, aqui falando, né, foi o primeiro a abordar isso dentro de uma empresa. Foi o primeiro a olhar para a empresa e enxergar que para se ter qualidade é preciso que todos os departamentos estejam envolvidos. Isso é uma característica geral aí do Armand Feigenbaum, né? Feigenbaum. E aí nós temos o Philip Crosby, né? Que aí ele fala o seguinte, aqui embaixo ele fala que para ele qualidade é a conformidade com as especificações de um projeto. Ou seja, se tem um projeto para um novo produto, um novo processo, um novo serviço, então que seja, tudo tem que estar em conformidade, porque se um departamento não funcionar direito, vai impactar negativamente em todo o processo e em todo o produto no seu resultado final. E ele criou aqui, ele fala alguns pontos
que devem ser seguidos dentro de um projeto, dentro de uma especificação que precisa ser feita, e que deve ser observado e deve ser feito de acordo com a necessidade da empresa. E ele também fala da questão do defeito zero, ou seja, acertar desde o primeiro momento, que é muito difícil acertar logo de primeiro. Tem coisas que a gente consegue fazer de primeiro, mas tem coisas que a gente precisa de mais de uma orientação para poder resolver. E ele frisa muito essa coisa do defeito zero já de primeira. Não errar de jeito nenhum. Essa ele já trabalha muito nesse ponto aí, falar. Se você tiver que acertar, que acerte de primeira, né? O outro aqui é o Ishikawa, Kaoru Ishikawa, né? O japonês aí que criou a questão do círculo de controle da qualidade, né? Em que observou-se um problema dentro de um processo, de um produto, de um serviço, ele entende que deve ser feito reuniões, né? Esse ciclo que ele fala são reuniões de pessoas em ciclo discutindo a causa do problema, né? Por que deu aquele efeito? Então nós vamos discutir a causa raiz de um determinado produto, né? Ou serviço, ou processo que não funcionou bem. Né? Essas reuniões servem o quê? Para identificar e aí atacar a causa. Atacar a causa para depois não gerar um efeito. Né? Isso funciona muito bem até hoje. Né? Se você encontra um problema e você vai tentar apenas resolver o efeito, você pode deixar você pode continuar tendo esse problema uma vez que você não atacou a causa. E ele falou muito bem, é usado até hoje em algumas empresas, que quando se encontra um problema, seja no atendimento, seja em alguma área, eles fazem uma reunião e não deixam para a última hora. Pode ser reunião logo, para resolver logo, para identificar esse problema, para não ficar postergando aí o problema. Né? E aí nós temos, vou voltar aqui rapidinho, que aí o que ele fala? A qualidade para ele é a rápida percepção e a satisfação das necessidades do mercado, adequando o uso do produto, a homogeneidade do resultado dos processos. Então ele fala que a qualidade é você entender e perceber logo quando ela acontece. Se você consegue perceber logo isso aí, é mais fácil você resolver o problema. Né? Essa é mais uma frase dele no que se refere à qualidade. E aí nós falamos aí de stakeholders na semana passada. E o que são esses stakeholders? Que daqui a pouco tem um outro slide para explicar exatamente isso. São as partes interessadas, e essas partes interessadas quem são? A empresa existe para esses stakeholders. Existe uma parte interessada que nada mais é do que o consumidor, os empregados, os acionistas, fornecedores, né, a comunidade, o governo, né, os acionistas, uma série de pessoas para quem a empresa ela existe. Né? E aqui nós temos um fato, né, aqui a subjetividade do processo da qualidade. Né? Quando falamos de gestão de qualidade em uma empresa, um conceito que é muito subjetivo, como nós já falamos sobre isso. E outra coisa, né? A qualidade busca sempre a qualidade de um produto ou serviço, né? Estou falando muito de qualidade aqui, né? Ela sempre vai buscar a satisfação desses stakeholders. O que é esse stakeholder? É aquilo que nós falamos lá atrás. Acionista, cliente, fornecedor, governo, comunidade, né? Sociedade de forma geral. Né? E aí ela fala que é uniformizar o conceito desta em cada um dos processos existentes. Então que seja uma uniformização única de um determinado situações em que todo mundo consiga entender que aquela empresa possui certa qualidade, que aquela empresa trabalha em prol do meio ambiente, que aquela empresa faz alguma coisa em retorno à sociedade. Né? E aqui nós temos, né, e esses stakeholders que nós falamos há pouco tempo, né? Falamos semana passada, na aula passada, né? São as partes interessadas, como nós já falamos, né? De quem interessa os produtos da empresa. E aí nós temos, né? Tem a questão também do público estratégico, né? Interveniente, que é quem intervém, se for o caso, né? Se for o caso de intervir em um determinado produto ou serviço, você às vezes não reclama de um determinado produto ou serviço em algum lugar, você tem capacidade e deve sim intervir quando a empresa não está conseguindo oferecer um produto que atenda às suas expectativas. E esse público interno, que os stakeholders se divide em dois públicos, interno e externo. O interno são os gestores da empresa, os desenvolvedores de projetos, né, os empreendedores. E os externos são os concorrentes, fornecedores, familiares, clientes, governo, né? E as ONGs, tá? E por aí vai. Né? Temos aqui a próxima que fala, né, da diferentes visões do que é um produto. Aqui, cada árvore dessa significa um ponto de vista em que eu vou dar um exemplo aqui, que as pessoas entendem as coisas e acabam às vezes
não conseguindo passar aquilo que foi entendido. Ou de alguma forma ela entendeu, mas ela não absorveu bem a informação. Como por exemplo, né, esse cliente pediu uma coisa, né, aqui e entrou no departamento da empresa. Ela entendeu desse jeito, ela pediu esse. Só que ela entendeu desse. Ela mandou para um departamento que entendeu assim. Esse departamento mandou, né, para a engenharia que entendeu dessa forma. E a engenharia mandou para o fabricante e que entendeu assim. Ou seja, uma única informação pedida pelo o cliente, ela surgiu várias interpretações. Essas interpretações é que são que é o problema da coisa. Na verdade, o cliente só queria isso aqui. Né? Só que as empresas, né, tem aquele pecado, tem aquele problema, e que cada departamento às vezes quer trabalhar isoladamente. Isso não pode. Eles têm que trabalhar em comum acordo com todos os demais, para saber se, que no final dá esse problema todo aqui. Né? Então vamos ver mais um exemplo aqui, no que se refere à questão da qualidade. Né? Como o cliente explicou? Ele explicou dessa forma. Só que ele entendeu como. Esse outro departamento especificou desse. Né? E o programador entendeu assim. O cliente só queria assim. Na verdade, essa informação ele passou para cá. Só que, a empresa entendeu assim. E por isso que muitas vezes o produto chega errado, né, na sua casa, porque às vezes as pessoas não conseguem entender o que o cliente realmente quer. Né? Isso é muito comum. E aí nós temos aqui as barreiras departamentais. Essas barreiras são muito comuns, né? São muito comuns em todas as empresas possuem barreiras departamentais. Isso envolve porque alguns departamentos querem trabalhar isolados, não buscam informação do outro, porque todo departamento dentro da empresa, eles funcionam em cadeia, cada um passando para o outro, que passa para o outro até o final, ou seja, todo mundo tem que conversar entre si. Né? E aí, quando esse problema de departamento existe até hoje, a maioria das empresas procuram trabalhar isso para diminuir. Mas às vezes consegue, outras vezes diminui, mas sempre causa retrabalho, pessoas tendo que refazer um trabalho que já foi feito, sempre causa problema de absenteísmo, a pessoa falta no serviço por não entender a questão lá dos processos, problema de dependência interna entre as áreas, cada área quer fazer de um jeito, né, e não compartilha com todos, problema para entender a prioridade das empresas, que essa prioridade é o atendimento ao cliente, a prioridade da empresa é saber quem manda ali é o cliente. Se não tiver cliente, não tem empresa. E aqui, essa parte que eu destaquei em vermelho, que fala que devemos sempre lembrar que uma empresa, todos estão no mesmo barco. E se esse barco vai mal, todos vão naufragar. Né? É o que mostra aqui, né, essa charge, a primeira charge. Né? A charge de diz o seguinte: não quero nem saber o furo. Não é do meu lado? Ora, pois, como assim? Em uma empresa estamos todos no mesmo barco. Se afundar, vai afundar todo mundo, né? Esse outra charge fala o seguinte: então, vamos ajudá-lo? O outro vai e fala assim: não se preocupe, o furo é do lado deles. Né? Sabemos que na empresa não funciona assim. Né? Então todo mundo tem que estar envolvido no mesmo processo, sabendo que as coisas, se der errado para ela, vai dar errado para todo